Educação integral. Quais são os caminhos para uma formação docente promissora? Olá, sou Rafael Busato. É um prazer enorme estar com você novamente. Já respondo esta pergunta. Quero fazer aqui minha audiodescrição. Estou utilizando uma camisa cinza e um óculos. Bom, é um prazer enorme, como já dito anteriormente, estar com você nessa jornada de aprendizagem, onde nós temos tido aí a oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante que é a educação integral. Já vimos até aqui o seu processo histórico, o conceito que distingue educação integral e educação em tempo integral. Eu faço um adendo aqui que é um extrato, ou seja, uma estruturação da educação integral. Na educação em tempo integral, nós estamos falando sobre ampliação de jornada. Vimos também a importância do currículo flexível, forte, que dialogue aí com o projeto de vida do estudante e também oportunize o seu protagonismo. E nesta aula teremos a oportunidade de vermos a importância do processo formativo docente. Temos aí alguns pontos nesta discussão, algumas reflexões também importantes, principalmente sobre o papel da academia, no que se refere à própria universidade e à educação básica. E também entendemos sobre algumas teorias que permitem essas discussões contemporâneas, a necessidade também de atualizarmos por meio de alguns pontos aí que são observados. Há cases também, isso precisamos destacar. Há escolas aí que nos trazem muito sobre como é importante estarmos atentos para esta demanda relacionada à educação integral e formação docente. Bom, inicialmente vamos pensar que a educação integral ela já tem aí uma concepção que está se consolidando, né, no que se refere a seu conceito. Vimos que a cada tempo houve um aprimoramento, pauta vencida. No entanto, precisamos entender que para se chegar até aqui é preciso também termos profissionais bem formados e também que continuem sendo formados. Esse papel inicial formativo cabe aí às universidades, que por vezes tem aí uma certa distância no que ocorre no tempo real ali do dia a dia da escola. Essa é uma crítica que em vários debates, em várias realidades, acaba surgindo essa dicotomia entre educação superior e educação básica. Mas é importante nós aprofundarmos o tema no que se refere à discussão. O espaço de debate sempre é bem-vindo, mas é importante pensarmos que já existem aí algumas experiências no que se refere à educação em tempo integral. E é importante considerar que um professor, um profissional de educação que atua ali, seja um gestor, seja um coordenador, coordenadora pedagógica, ele precisa entender qual é o propósito, qual é a intenção ou a intencionalidade do currículo que ali opera e também aquele formato ou modelo de escola. E, para tanto, tem que ser considerado também referenciais teóricos que dialoguem com isso. Nós temos aí alguns pontos, alguns autores clássicos, podemos trazer todo o debate de Freire, podemos trazer também toda a concepção ali de Montessori, um pouco mais para trás ali Jean Piaget, mas nós também temos que se atentar para aqueles autores mais contemporâneos e também aqueles que trazem muito essa concepção do que hoje está muito empregado nas escolas, ou deveria estar, que são as novas tecnologias de informação e comunicação. Aí nós podemos trazer a contribuição de Seymour Papert, que também considerou muito a construção de Jean Piaget ali no seu construtivismo, e Seymour Papert trouxe muita situação de que, como Jean Piaget, o meio ele favorece muito a interação e oportuniza muito a concepção da aprendizagem. Entretanto, é preciso considerar também os artefatos que estão inseridos naquele meio, ou seja, por que não as escolas oportunizarem também construções de artefatos?
Eu já falei disso anteriormente, mas vale nós trazermos novamente esse ponto, justamente para entendermos que numa escola em tempo integral, temos ambientes que oportunizem essa criação de artefatos, e aí a gente pode trazer desde de artefatos que estão disponíveis, de tecnologias de última geração, mas até aquilo que de repente pode serviria até mesmo para a reciclagem. E aí vale ampliarmos o debate no sentido até mesmo dos conceitos da política dos 3 Rs, do reduzir, reutilizar e reciclar. Embora nós não estejamos falando da necessidade, ou melhor, não estamos assim, dizendo que não é necessário um investimento, né, em tecnologias. O que eu estou querendo trazer é que é possível, com aquilo que temos, fomentar essa discussão e, ao mesmo tempo, também trazer para os nossos estudantes a responsabilidade de criarem coisas. Acho que a tecnologia ela tem a ver também com a operação, mas também com o entendimento de que utilidade terá aquele equipamento, certo? Não estou eximindo o Estado nenhuma de sua responsabilidade, até porque quando nós falamos de educação integral, nós estamos falando de um investimento alto. E aí eu não consigo entender aí um juízo de valor da necessidade de se ampliar um currículo e também não ter um investimento mínimo que seja naquilo que é de tecnologia, até porque os nossos estudantes, eles também precisam, até porque são sujeitos aí de direitos, terem aí uma educação que oportunizem aí esse desenvolvimento, uma educação adequada de qualidade. É uma pauta aí que todos nós vencemos. Mas o que eu trago é que é possível linkar também com outras discussões voltadas aí à sustentabilidade e trazemos isso também para o interior das escolas no sentido de promover o debate e também, ao promover o debate, promover projetos. E esse é um ponto importante também. Quando nós falamos de uma ampliação de jornada, ter projetos integradores que dialoguem com as necessidades daquele território é crucial, sendo fundamental também envolver a comunidade. A passos que é preciso, com certeza, entender qual é a necessidade, qual é o momento também, porque às vezes quer abraçar tudo e não consegue fazer o que é bem feito. Existe um currículo e esse currículo ele certamente oportuniza também essa flexibilidade de observar também as necessidades territoriais, porque toda comunidade escolar está inserido aí num território que tem aí alguns desafios a serem superados, até porque nós estamos falando de uma sociedade, por exemplo, no nosso caso, que é preciso observar várias mazelas e fazer com que essas mazelas elas sejam vencidas. Obviamente há poderes legitimados para isso, mas a escola ela também tem o seu papel dentro do seu teto de oportunizar também melhorias. Isso é uma utopia e são pontos aí defendidos por vários teóricos. Para além disso, a gente também deve considerar que essa abordagem na formação inicial tem que observar o que se existe de demanda socioemocional. Embora a gente tenha vários serviços que vão prestar atendimentos especializados, escutas especializadas, redes de apoio que auxiliam muitas vezes quando o problema está instaurado, né, diante de um conflito, diante de uma situação que chegou, que não era apenas ali do fator interno da escola, mas como a escola absorve, precisa fazer o seu comunicado, de repente veio um problema familiar e que foi aí se fortalecendo dentro daquilo da escola, mas as habilidades socioemocionais, elas são importantíssimas quando nós consideramos a necessidade da integração, do trabalho em grupo, em equipe. Agora, vamos pensar que para se chegar a esse entendimento é preciso ter pautas também na formação inicial, aonde os professores, os profissionais de educação precisam fazer essas leituras. E além disso, nessa formação inicial, a gente também precisa considerar aquilo que é a formação continuada, que as redes, né, as mantenedoras, sejam privadas, públicas, acabam assumindo para si, muitas vezes solicitando o apoio também das universidades.
no sentido de que, ok, houve ali aquela formação inicial, mas surgiram novas mazelas, novas oportunidades foram mapeadas, há indicadores que estão mostrando de que há um problema de clima escolar, de que há um problema relacionado a metodologias ativas. Ainda a escola está no padrão curricular apenas memorizador e não conseguiu vencer, por exemplo, por conta de contexto do próprio processo formativo ali dos educadores, dos profissionais, essa situação que precisa assim de um apoio. É nesse momento também que as universidades, os centros universitários, faculdades precisam também entender o seu papel de trazer o debate, também de pensar possibilidades em conjuntos, por meio de extensão, por meio de pesquisas, porque muitas vezes também essa proximidade com as escolas acabam sendo apenas para coleta de insumos, para fazer alguma referência, alguma pauta que está sendo debatida ali por meio ali de um fórum, por meio de um congresso, e é importante conciliar essa agenda no sentido de trazer também esses professores, pesquisadores, enfim, a própria academia em si, para essa ação de mudança de realidade. Isso significa sentar juntos, planejar juntos e propor ideias que tanto um órgão como o outro possam atender de uma forma plena e a aprendizagem seja fortalecida por meio de estudantes que compreendam o seu papel. São pautas importantíssimas que merecem aí vários pontos a serem observados. Mas é importante também considerar que a própria ideia de educação integral, ela precisa ter muito bem fundamentada a aprendizagem por meio de projetos, por meio de processos, baseado em problemas. Quando uma comunidade ela traz, por exemplo, uma situação de problemas sustentáveis, de lixo, ou a falta de reciclar, de falta de conscientização ambiental, ou até mesmo uma epidemia, né, seja por meio aí enfim, de algum vírus, como, por exemplo, aí nós temos a questão da própria dengue. Esse debate ele precisa estar vinculado também ao currículo, e as escolas em tempo integral, elas podem oportunizar muito esta ideia. E, além disso, nós precisamos também considerar que essas metodologias, né, voltadas ao construcionismo e que também devem contextualizar e ser significativa, nunca perder de mente e que o estudante ele precisa ser o protagonista desse processo. Então vejam quanto ponto é importante ser debatido, aprofundado e quantas pautas vão surgindo também ao longo de um processo de educação integral. Essas pautas, como dito, elas são iniciadas ali na formação que a faculdade, os centros universitários, as universidades dão por meio aí da graduação e vão se consolidando também por meio da formação continuada, onde as universidades, centros universitários e faculdades podem amplamente também pensar em conjunto com as redes e possibilitarem aí esse atendimento. Veja quantas pautas importantes. Há um texto também de aprofundamento relacionado a esta discussão que vai trazer também toda essa abordagem, também EAD, no sentido da educação à distância, onde é possível pensar também, gente, processos de comunidades de aprendizagem, fóruns. Eu sei que às vezes também é preciso pensar, mas de uma forma que esteja muito integrada ao objetivo final, que é o fortalecimento da aprendizagem, fazer com que a escola de fato seja acolhedora, integradora para esses estudantes. E para tanto, tem que pensar também os tempos, os espaços que se dão por meio das situações que são observadas. Não é tarefa simples, até porque é algo que precisa ser aprimorado a cada tempo. Mas existem vários modelos, cases, como no estado do Pernambuco, no estado do Paraná,
São Paulo, onde já temos aí 5, 6 anos, até mesmo mais de 10 anos de implementação de um modelo de educação em tempo integral, onde existe sim essa preocupação e os gestores têm trabalhado arduamente, trazendo essa concepção aí de um currículo integrado às necessidades dos estudantes e tem sim observado que não é feito nada sozinho, é preciso contar com apoio de outros atores, de outros agentes, e assim vai sendo, assim a educação é fortalecida. Veja quanta coisa bacana que espero que você tenha tomado nota e novamente reitero a necessidade de aprofundar ali o texto de apoio, há um exercício de aplicação também e que você se sinta motivado e também empenhado a fazer a diferença por meio aí da sua praxis docente. Nos vemos numa próxima. Foi um prazer enorme estar com você neste curso. Até logo!